Olá pessoal, hoje nós vamos trazer um tema sobre as mulheres estéril da Bíblia. Algumas mulheres que foram estéril, e o tema dessa palestra hoje é o fruto da impossibilidade. Mulheres que confiaram em Deus e puderam sorrir tendo o seu filho nos braços. Vamos ler aqui então Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, oráculo com o qual a sua mãe o instruiu. Que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho das minhas entranhas? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês o teu vigor às mulheres, nem os teus caminhos, pois assim se destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes dizer: onde está o licor misturado? Aqui nós vemos, em Provérbios 31, uma mãe sábia. Não fala o nome desta mulher, mas ela era cheia de sabedoria, que gerou um filho através de voto a Deus. Que fala, ó filho dos meus votos. Nem tem palavras para dizer. Ela nem tinha palavras, No falar dela aqui, ela não tinha palavras para engrandecer aquele homem, que era um grande homem, o rei Lemuel. Ela não passou a mão, ela não bajulou, ela deu conselhos bons para esse homem. Mesmo sendo rei, ela soube dar ótimos conselhos. Então ela diz assim: não dês o teu vigor às mulheres, nem os teus caminhos, pois assim se destrói os reis. Ela quis dizer: olha, meu filho, não se entregue à imoralidade, aproveite essa oportunidade do seu reinado. Você é um grande homem, faça a diferença, seja justo, não se entregue à bebedice, as coisas que destroem os reis, alcoolismo, aos vícios. Seja justo. E aqui mais embaixo ela diz: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os abandonados. Então ela preocupava com a nação. Ela era uma grande mulher, conselheira, ela era justa, ela era sábia, ela era sincera. Ela queria ver o filho dela sendo também um grande homem, um homem bom para a nação, um homem que tivesse uma boa moral, uma boa reputação, que fizesse uma grande história. Aqui a gente sempre lê Provérbios 31 e só prega sobre a mulher virtuosa. Mas aqui nesses primeiros versículos nós vemos essa mulher virtuosa, que é a mãe do rei Lemuel, que era uma mulher estéril e que Deus deu a ela essa alegria de ter esse filho que foi rei. Então Deus quer que nós sejamos essas mães aqui, olhando para esses modelos. Quanta palavra de Deus nos ensina a ser boas mães, a ser boas pessoas. Então, fruto de impossibilidade são pessoas que Deus prepara para ser grandes líderes, para ser grandes homens. E nós vamos falar agora, amados, de alguns desses homens, dessas mulheres estéreis que Deus abriu a madre delas, que fez o milagre delas conceberem. E elas geraram grandes homens na sua nação, para abençoar a família, para abençoar a nação. Queremos falar aqui também, vamos falar aqui sobre João Batista, que se encontra essa leitura lá em Lucas 1, 5 e 7. Sua mãe se chamava Elizabeth e seu pai sacerdote Zacarias. O anjo trouxe resposta das orações deles. Disse que Isabel teria um filho e chamaria João. João Batista exerceu um ministério importante. Era separado, narizeu, um homem que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Veio em cumprimento de profecias também, que ele enviaria um para preparar o caminho do Senhor Jesus. E foi esse homem aqui que veio, preparar o caminho do Senhor Jesus. E batizou Jesus lá no Rio Jordão.
Ele chamava João Batista porque ele batizava no Rio Jordão e pregava sobre o arrependimento, implantou a doutrina do arrependimento, que diz: ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Então ele foi um santo homem de Deus, separado, um grande homem, né? Ele batizou o Senhor Jesus. Diz que quando Maria foi visitar Isabel, que era prima dela, João Batista saltou no ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Então, desde o ventre, né, já foi enviado, já foi cheio da unção do Espírito Santo. Então, ele foi um grande homem de Deus. E também vamos falar agora sobre Ana. Como é bonita a história de Ana, né? Mas ela teve uma vida difícil, ela sonhava ter um filho, ela via sua rival Penina ali com um filho, gerando filho, e ela não podia. Mas ela tinha um Deus que podia dar a ela um filho. Então ela foi ao templo pedir isso, né? Em lugar de nós clamar, buscar também, confiar e ir ao templo, buscar uma palavra pastoral, um conselho pastoral. E ela foi essa mulher, né, que confiou em Deus. Ela foi ao templo, ali diante do sacerdote Eli. Ela orava, ela intercedia, ela chorava de todo o coração, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, mas ela estava embriagada do desejo, da sede, da vontade que Deus abrisse a sua madre para que ela pudesse gerar um filho. E Deus usou o sacerdote, o líder ali, disse que ela teria um filho, né? E ela fez um voto: se Deus desse a ela um filho, ela o levaria à casa do Senhor e o entregaria como oferta, né? Ela levaria para ser consagrada ao Senhor. Diz aqui: o Senhor dos exércitos, se atentares à minha aflição e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres a tua serva um filho homem, então o darei ao Senhor Jeová por todos os dias da minha vida, e nenhuma navalha passará por sua cabeça. Então Deus se lembrou de Ana, Deus fez um milagre na vida dela, abriu a sua madre, ela gerou o homem chamado Samuel, e ela cumpriu o voto. Quando nós votamos, meus amados, nós devemos cumprir, devemos ter sinceridade diante do nosso Pai Celeste, né? Porque fica registrado, o anjo do voto, ele vem, né, e registra esse voto. Se a gente não cumprir, ele também pode nos punir. Então, quando você votar, não tarde em cumprir. Faça votos sábios também, né, diante do Senhor. Votos que você consiga cumprir. Glória a Deus. Então, Ana levou, que foi difícil esse voto, né? O primeiro filho dela. Que fé, que mulher de fé, que eu admiro demais. Ela levou ele e deixou lá. E levou ofertas também. Diz que ela levou... Aqui diz que ela levou 3 bezerros, 22 litros de trigo e um odre de vinho, né? Glória a Deus. Então ela teve esse homem que foi um grande homem, Samuel. Antes fala sobre o profeta Samuel, que foi juiz de Israel. Olha, Ana teve outros filhos, mas só esse que destacou. Só esse que foi registrado na Bíblia, Samuel. Né? Que lindo nome, que linda história de Samuel, que foi fiel todos os dias da vida dele, que foi um homem, aleluia, abençoador da sua nação, um homem profeta, cheio da graça. Tudo que ele falava, né, ele obedecia ao Senhor e cumpria. Literalmente, ele foi um homem santo que julgou e abençoou a sua nação, que nasceu para ser profeta de Israel, com grande destaque. Glória a Deus, aleluia. Deus tem bênção na sua vida, Deus tem bênção na sua família, aleluia. E por que não falar de Sara, né? História tão falada da Bíblia, uma mulher que sonhava também em ter um filho, e Deus tinha promessa com Abraão, que daria a ele um filho. Aí Deus cumpriu essa promessa. Sara, já na sua velhice, Abraão, já com 100 anos, concebeu um filho que se chamou Isaque. E o significado de Isaque é sorriso. Trouxe alegria, né, para a vida deles. E Deus cumpriu a sua promessa na vida de Sara, que era estéril, fruto
da impossibilidade também, glória a Deus. Isaac também foi um homem temente a Deus que trouxe grande alegria para essa família. Sara disse: todas as pessoas que me vê rirá comigo. Então ele foi motivo de muita alegria, de muito sorriso, de festa, de agradecimento ao Senhor, né? Abraão ofereceu ali sacrifício, holocausto, agradeceu ao Senhor. E quando ele já estava grande, Deus provou grandemente a fé dos pais de Abraão, mandando ele ao Monte Moriá, onde Deus queria só testar a fé de Abraão, pedindo de volta, o filho, testando eles. Então trouxe ali muita tristeza, muita angústia, mas ele confiou em Deus. Abraão tinha uma fé extraordinária. Ele falou que mesmo da cinza Deus poderia trazer o filho dele de volta. E assim ele cumpriu aquilo que Deus pediu, levou ele até Moriá, e quando foi sacrificar Isaac, Deus não permitiu, Deus livrou, estava só testando Abraão. E este homem, Isaac, foi um pai de Esaú e de Jacó, que eram gêmeos. Deles nasceram toda a nação de Israel. E teve grande descendência, Deus cumpriu com essa grande descendência até hoje, nação de Israel, os descendentes de Esaú. E Abraão é pai de multidões, não só de Isaac, mas de Esaú, e outros também, de Ismael, e outros filhos que ele teve também. Então Deus é cumpridor de promessa, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é santo. O que ele fala, ele cumpre mesmo. Se ele falou alguma coisa na sua vida, minha irmã, meu irmão, Deus jamais vai deixar de cumprir, porque ele é fiel. O homem fala e não cumpre, mas Deus fala e cumpre literalmente. E nós podemos ver aqui também mais um homem que nasceu para ser um grande homem, fruto da impossibilidade, fruto do impossível, da esterilidade de mulheres que confiavam em Deus, que esperavam em Deus. Aleluia. Sansão, seu pai chamava Manoá, e não cita aqui na palavra do Senhor o nome da sua mãe também, mas ela era uma mulher que buscava o Senhor, que tinha um desejo grande de ter filho. E essa história está lá em Juízes 13:3, que diz assim: e apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril e não concebestes, mas conceberás e terás um filho. E ele passou as instruções desse homem, que ele seria separado, narizeu, que ele não podia cortar o cabelo, que ele não podia beber bebida forte também, que ele tinha que ser consagrado ao Senhor, separado. Então nasceu, e o nome dele foi Sansão, que significa como o sol, brilhou o sol, nasceu o sol na vida da nação de Israel, do povo de Israel, nessa família de Manoá. Deus cumprindo a sua promessa, fazendo um grande milagre, trazendo grande alegria. E Sansão nasceu com um propósito lindo, de destruir filisteus, de destruir os inimigos de Israel. Deus quer levantar homens e mulheres que destruam inimigos do povo de Deus, da sua família, da sua vida. Então esse homem nasceu e derrotou os filisteus que queriam destruir a nação de Israel. Um homem cheio de força extraordinária do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo, o qual nunca houve igual Sansão. Não existe, a Bíblia não registra nenhuma pessoa igual a esse homem. Tão feitos grandiosos, cheio de defeitos, humano, imperfeito, mas ele morreu defendendo a nação de Israel. Ele morreu como um grande herói. Estará nas listas dos heróis da fé de Hebreus 11. Então ele foi esse homem que nasceu para destruir os filisteus, o homem dos votos de sua mãe, de seu pai, de confiança no Senhor. Deus o milagre. Aqui nós vemos mulheres, homens de todas as classes, homens ricos como Abraão, que não pôde dar a cura da madre da sua mulher, mas Deus, ele é um Deus que não precisa de dinheiro para fazer milagre. Ele é poderoso, ele é santo, ele faz quando ele quer, na hora que ele quer. Então não desista da sua família,
Ore, busque a Deus como essas mulheres, esses homens. Persista na criação dos seus filhos, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus quer dar para você, minha irmã, meu irmão, grandes alegrias. Basta a gente confiar, esperar, que Deus tem grandes coisas. Não desista dos seus filhos que Deus tem te dado, né? Creia que Ele pode fazer grandes coisas. Se seus filhos estão afastados do caminho de Deus, ou se você está, volte. Volte. Os seus pais são os intercessores, né, dos filhos, da família, e Deus vai abençoar a sua família. Vocês são protetores, guardiões da sua família e precisam se posicionar. Nós precisamos posicionar para que Deus venha abençoar a nossa família, a nossa nação, ao redor nossa, a empresa, os vizinhos. Muitas pessoas podem ser abençoadas, podem se levantar. Homens e mulheres podem ser diferentes, ser grandes pessoas para a nação, na família, fazer coisas grandiosas que só o Senhor pode fazer, dotar os filhos de bens, de sabedorias, de dons, né, de projetos, das áreas, de todas as áreas trabalhistas, né? Então Deus, Ele é perito em grandes coisas. Deus quer nos dar grandes coisas. Creia, interceda, busca, porque Ele quer levantar homens e mulheres nessa geração que sejam pessoas grandes, que tragam grandes alegrias para a nação, para a família e para a igreja, o povo de Deus. Seja um abençoador da sua família, seja um abençoador da sua empresa, de onde você estiver. Creia no poder de Deus. Deus vai fazer grandes coisas, levantar grandes mulheres, grandes homens nessa última hora da igreja, né? Ele está voltando, mas Ele ainda pode te usar e te abençoar muitas vidas através de você, através de mim. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Deus é Deus do extraordinário, Deus é Deus do impossível, Ele não falha. Ele não falha. Aquilo que o seu dinheiro, aquilo que sua vontade não conseguiu, os seus sonhos às vezes estão frustrados, mas Ele pode fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra com você. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém.